Olá, aluno cerecista, seja bem-vindo ao Esquenta Enem 2019. Eu sou o professor Wilson Fernandes e nós estamos começando uma aula hoje aqui muito objetiva para tentar te dar algumas dicas, algumas estratégias de resolução da prova de Ciências Humanas e principalmente, né, pessoal, resolver algumas questões para que você veja aí a dinâmica de tempo de prova, a melhor estratégia para resolução. É sempre bom falar, pessoal, que o Enem, na parte de Ciências Humanas, lida com 6 competências gerais. E que essas competências gerais, elas estão relacionadas diretamente à forma como o aluno precisa compreender os contextos históricos e as relações entre natureza, poder, as relações das instituições sociais, dos conflitos, do estabelecimento do Estado e principalmente, pessoal, se eu pudesse aí dar um pitaco para a prova de 2019, a gente pode observar com muita atenção essa questão da noção de cidadania, que pode aparecer em diferentes contextos, né? Desde as questões relacionadas à Grécia Antiga, até a questão da construção do Estado numa perspectiva iluminista, até numa perspectiva do estabelecimento das relações sociais, da forma como as normas, os padrões de conduta se estabelecem na sociedade. Ok, pessoal? Então, muita atenção a essas 6 competências gerais. A gente podia fazer a leitura com vocês aqui de cada uma das competências, mas é bom para você, aluno do ensino médio, estar antenado a isso. A capacidade de compreender, de aplicar alguns conceitos, de contextualizar os conceitos de acordo com o que foi requerido no texto motivador e no comando de cada uma das suas questões, tá ok? Quer dizer, fica meio abstrato falar isso de saída, né, Wilson? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou passar para vocês uma estratégia que a gente desenvolve em diversos momentos do ensino médio para que a gente possa ter mais facilidade de resolução da prova de Ciências Humanas. Acompanha comigo aqui então. Vamos lá. Leitura significativa de textos filosóficos. Essa é a metodologia que eu quero dividir com vocês hoje para que a gente possa discuti-la de maneira a ajudar a cada um de vocês a resolver melhor a prova de Ciências Humanas, ok? Vamos lá. Primeira questão. Exercitar a inferência. O que é inferência? A interpretação pautada no conceito, pessoal. Então isso é muito importante na prova de Ciências Humanas. A interpretação, ela não é livre a partir do que você pensa de maneira pessoal. Não, pelo contrário. Ela deve sempre observar o contexto levantado no texto motivador. Então isso é inferência. O que é inferência, então? Interpretar utilizando o conceito. Tudo bem? Isso é muito importante para a prova do Enem. Segundo ponto, executar inicialmente a leitura do comando da questão de forma a facilitar a leitura significativa. Olha o que eu estou sugerindo a você no ano de 2019 de maneira bem clara. Os textos do Enem, na parte de humanidades, estão aumentando. Então o que você pode fazer para facilitar a sua resolução de prova? Comece pela leitura do comando. Quando você lê o comando, que é justamente o imperativo, né? É aquilo que a questão está te exigindo, fica mais fácil ler o texto motivador. Tudo bem? Focar o interesse no texto motivador, estabelecer de forma dinâmica os conceitos relacionados ao autor em consonância com a leitura do texto motivador. Então prestem atenção. Eu vou fazer esse exercício com vocês a partir de agora, tá? Vamos lá? Eu vou tentar resolver algumas questões do Enem de 2018, de 2017 e a parte de filosofia, obviamente. E a partir daí a gente vai ver como é que funciona isso. Você vai ver como facilita a resolução da prova a leitura direta do comando. Vamos lá? Acompanha comigo aqui. O exercício filosófico, Enem de 2018. Olha o comando dessa questão. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo que se caracteriza por... Então perceba, o que você está procurando? O comando já está te dizendo. O comando está colocando para você, cara estudante, a partir do texto, que a gente vai ler agora, vamos tentar encontrar os elementos constitutivos da atividade do filósofo. E segundo o texto, o que caracteriza essa atividade. Tudo bem? Viram só? Uma leitura breve do comando te facilita procurar no texto motivador o que é o correto segundo esse comando. Tudo bem? Vamos lá? Agora a gente passa para a leitura do texto motivador, tá? O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Quer dizer, o filósofo não suporta a ambiguidade. Por quê? Sempre aconteceu que mesmo aqueles que
pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. Maurício Merleau-Ponty, Elogio da Filosofia. Então perceba, o texto motivador está mostrando claramente o que caracteriza o filósofo. É essa relação do saber à ignorância e da ignorância ao saber. Esse é o sentido da ambiguidade expresso no texto. Poxa, Wilson, olha que bagunça você fez no texto. Estou mostrando para vocês uma dica, né? Preste atenção. Lê o comando, lê o texto motivador, estabeleça as suas relações para que você tenha clareza de como se resolve essa questão. Tudo bem? Fiz esse primeiro movimento, a gente volta para onde? Volta para o comando da questão. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Perceba, o texto não está utilizando o método dialético como fundamento, né? B, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Perceba, mais uma vez, nesse aqui você tem a falsidade relacionada ao método dialético, aqui nós temos a falsidade relacionada ao inatismo das ideias. Em momento algum, o texto motivador toca nesse assunto. C, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Pessoal, se você leu o texto com atenção e acompanhou comigo aqui essa leitura inferencial, você percebeu que o texto está justamente mostrando que o filósofo transita entre a ignorância e o conhecimento. Quer dizer que o texto não acata a filosofia ou o exercício do filósofo como algo absoluto. D, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Perceba, em certo aspecto, o texto está falando sobre o rigor da investigação e a inquietude do questionamento. Isso é o saber e a ignorância, né? Quer dizer, o que é a ignorância? A ignorância não é ignorar alguma coisa em seu sentido filosófico. A ignorância é saber que não se sabe de tudo. Tudo bem? Então, em certo aspecto, a D pode estar correta. Vamos ver a E. Compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Que princípios fundamentais? O texto motivador não fala sobre isso. Consequentemente, a alternativa correta é a alternativa D, em que você tem que a característica central da filosofia para o filósofo francês Maurício Merleau-Ponty é conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Então, em certo aspecto, na nossa resolução, eu coloco isso para você. Merleau-Ponty é um filósofo contemporâneo que vai discutir justamente a importância de que o filósofo esteja, né, sempre desperto. E o que o filósofo fala? O filósofo fala que há algo a dizer, né? Ele não diz a verdade, ele afirma que há algo a dizer. Tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda questão. Essa segunda questão, vinda lá do Enem de 2018, é uma questão que a gente vai tentar novamente iniciar a sua resolução pelo comando, e ela vai opor dois autores fundamentais aí na teoria do Estado, no contratualismo, né, que é uma forma de discutir o que é a cidadania. Vamos lá. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Então vamos lá, pessoal, perceba, né? É um texto que está trabalhando, um comando que está trabalhando com a oposição de dois textos, né? Então vamos para a leitura dos textos separadamente. Primeiro texto, e o que você está procurando? Só para a gente voltar, que é importante saber, né? Você está procurando o que assegura a igualdade entre os homens, tá? Você vai ler dois textos de dois autores para procurar o que assegura a igualdade entre os homens. Tudo bem? Vamos lá. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Thomas Hobbes. Quer dizer, o estado natural, o estado de natureza para Hobbes é um estado de guerra de todos contra todos, ok? É isso que o primeiro texto está falando. Vamos para o segundo texto? Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Aqui Rousseau está apresentando o seu ponto de vista totalmente diverso do Hobbes. Para Rousseau, o homem não é mau por natureza. O homem é o bom selvagem em sua condição original, em seu estado originário.
Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores, que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre homens se dá em razão de uma. A alternativa A nos diz, né, o que garante essa igualdade entre os homens? Uma predisposição ao conhecimento? Em certo aspecto, nenhum dos dois textos trabalham isso. Uma submissão ao transcendente? Nenhum dos dois textos, desses dois contratualistas, está falando sobre a importância de submeter ao transcendental. Os textos falam de uma tradição epistemológica? De maneira nenhuma. Os textos falam de uma vocação original, de uma condição original ou de uma vocação política. É isso que o Enem quer. Muitas vezes a leitura inferencial te leva a essa solução, né, entre duas alternativas. O texto não está falando sobre vocação política, o texto está falando sobre uma condição originária que marca todo o ser humano. Então, em certo aspecto, o cerne do contratualismo está nessa passagem do estado de natureza para a sociedade civil. Tanto Rousseau, quanto Hobbes, quanto Locke são três autores que estão trabalhando diretamente sob esse prisma. Tudo bem? Assim a gente fecha mais uma questão. Passemos agora para uma questão que fala sobre cybercultura, sobre as transformações técnicas e tecnológicas, né, do Enem de 2017. Vou ler o comando da questão para que a gente saiba o que está procurando no texto motivador. Vamos lá? Acompanha comigo. O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet qual é o principal aspecto da internet ressaltado por Pierre Levy nesse texto motivador? É isso que você está procurando na leitura. Vamos lá? Mas assim que penetramos no universo da web, descobrimos que ele constitui não apenas um imenso território em expansão acelerada, mas que também oferece inúmeros mapas, filtros, seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é a própria web. Ainda que seja preciso ter paciência de explorá-la. Ainda que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a perda de tempo para familiarizar-se com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio de um link, os sites que mais se aproximam de nossos interesses profissionais ou de nossas paixões e que poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível nossa jornada pessoal. Pierre Levy, lá no texto Cybercultura. O que caracteriza a internet? Vamos ler de novo aí o comando e agora as alternativas, após ter feito essa análise breve do texto motivador. Vamos lá? O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado no oceano de informações e possibilidades disponíveis na rede mundial de computadores. Nesse sentido, Pierre Levy destaca como um dos principais aspectos da internet o espaço aberto para a aprendizagem. Pode ser. Todo momento está falando sobre esse espaço aberto da aprendizagem no texto, em que a internet funciona como mapa para ela mesma, né? B nos diz, o grande número de ferramentas de pesquisa, o texto motivador fala disso em alguns momentos, mas será que o que caracteriza a internet é só as ferramentas de pesquisa? Já percebe que há algo errado nessa alternativa. A C nos diz, a ausência de mapas ou guias explicativos, o texto motivador é muito claro ao falar que a internet pode ser inclusive o próprio mapa da internet, que existem vários mapas para se navegar. A D nos diz, um infinito número de páginas virtuais? De maneira nenhuma. Na perspectiva do texto, esse infinito número está relacionado e guiado por mapas que nos ajudam a entender melhor o terreno da internet. E a E nos diz uma dificuldade de acesso aos sites de pesquisa? Pelo contrário, o texto ressalta isso em vários momentos, né? A quantidade de ferramentas de pesquisa que a internet nos possibilita. Consequentemente, a alternativa correta é a alternativa A. Na ótica de Pierre Levy, é muito importante entender essa compreensão de um horizonte aberto à aprendizagem. Onde fica o papel do usuário da internet, então, para o Pierre Levy? Fica focado diretamente a capacidade que nós temos de filtrar, de analisar essas informações e de estabelecer, assim, as formas como nós queremos lidar com o conhecimento ofertado pela internet. Tudo bem, pessoal? Nós agora, gente, a gente vai passar para a última resolução, para a última questão, que é uma questão que envolve teoria do conhecimento no Enem de 2017. Acompanha comigo a leitura do texto. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na questão muito simples. Vamos ler o texto motivador. No que se baseia o método socrático? Procurando no texto. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum.
Os temperamentais, como Alcebíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Está mostrando como uma conversa com Sócrates é embaraçosa. Lembra lá do Sócrates, do só sei que nada sei? É desse filósofo que nós estamos falando para fechar a nossa aula do Esquenta Enem aqui. Vamos lá para o comando? Acompanha comigo, hein? O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mística? Não, Sócrates não é meramente um religioso. Sustentação do método dialético. Dialética em Sócrates tem a ver com diálogo. Então vamos deixar que pode estar correta. Relativização do saber verdadeiro, isso é característica dos sofistas, ok? E não uma característica propriamente socrática. A valorização da argumentação retórica, de maneira nenhuma. Essa questão da retórica é uma questão desempenhada pelos sofistas e não por Sócrates. Uma investigação dos fundamentos da natureza está relacionada aos pré-socráticos e não propriamente a Sócrates. A alternativa correta é a B, a sustentação do método dialético. A dialética socrática você aprende com Sócrates, né, o que eu digo aqui na resolução. Você aprende por meio do diálogo. Quanto mais você dialoga, mais você visa parir uma ideia, que é o que o Sócrates chamava de maiêutica. Tudo bem? Pessoal, assim a gente finaliza o nosso Esquenta Enem 2019. Quero desejar a você, estudante cenecista, uma ótima prova. Mantenha a calma, paciência, leitura significativa e até a próxima, pessoal! Olá, bom dia, caros alunos celecistas, bem-vindo para mais uma aula de Esquenta Enem. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Matheus, professor de Sociologia e responsável da rede de ensino aí. E eu estou aqui para gravar mais essa aula aqui com vocês, como todo ano eu falo. Essa aula aqui tem mais o intuito de acalmá-los um pouco. Por quê? Porque o aluno celecista está bem preparado. Como bem preparado, não tem erro não. Então a gente vai passar aí para algumas questões aí que eu acho que foram sintomáticas do ano passado da prova do Enem, que trata especificamente da temática da sociologia. Vocês tiveram agora há pouco a aula do professor Wilson aí com a filosofia, depois vão ter aula com o professor Jefão aí, uma lenda histórica aí nossa aí da rede sistema. Na parte de história. Então, vamos lá, meninada, vamos para o que interessa, que o nosso tempo é curto, senão depois minha chefia briga aí falando que eu vou estourar o tempo, né? Primeira questão que eu selecionei para vocês está aí na tela, Enem 2018, né? E como que a gente vai começar a resolver a questão? Isso eu sempre martelo, a gente tem aqui faço intensivos aí do Enem aí com os alunos, e eu preciso falar isso, eu vou repetir todo ano vocês me assistirem, vão falar, puto, o gordinho é chato pra caralho, mas com paciência. Vamos embora. Você vai começar a ler a questão, o texto? Jamais, meninas. Vocês que saírem lendo o texto do Enem, vocês não vão terminar a prova. Por quê? Porque tem aqueles textos gigantescos aí do Enem, e vocês não vão dar conta de acabar com essa prova. O que vocês vão fazer quando vocês pegarem a prova do Enem? É uma prova cansativa, que vai exigir bastante atenção, muita leitura, mas vocês estão preparados. Vai sair lendo o texto? Não. Vocês vão aonde? Vocês vão vir aqui, ó, no comandinho da questão primeiro. Não arrumei aleatoriamente a questão. Vocês vão ler o comando da questão. Para quê? Para entender aquilo que vai ser cobrado na questão. Depois, se possível, vocês vão ler a referência bibliográfica. Está aí pequenininho intencionalmente, que aparece pequenininho nas provas. Para que muitas vezes a referência bibliográfica te dá um indicativo ampliado daquilo que vai ser discutido. Quando não dá resposta, hein? Já matei muita questão de vestibular, mostrei para muito aluno meu que você mata questão de vestibular, às vezes, pelo próprio enunciado. E o Enem não é diferente, aí pela referência. Para depois, sim,
vocês ir lá e fazer a leitura do texto. Por quê? Quando vocês forem ler o texto, vocês já vão ler procurando aquilo que é necessário para fazer a resolução da questão. Então, pega a prova com calma, vocês estão bem preparados e vão lá. Então, primeira questão aí para a gente brincar aí, para a gente resolver ela. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a... Então, nota. O que está sendo perguntado aí para vocês, caros alunos senecistas? Alguma coisa que vai fazer com que, tipo, a pobreza esteja aumentando, esteja sendo acirrada cada vez mais. Então, é isso que ele está perguntando. E mais, está dando um outro dado, tipo, importante aí. Extrapola a esfera econômica. Então, está mostrando assim, ó, tem outros elementos para além da questão socioeconômica, tudo bem? Então, vamos lá. Em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. Olha só a noção de pobreza. A noção de pobreza está relacionada a uma questão familiar. Ou não tem uma genealogia familiar, não tem. Então, é uma outra noção de pobreza. E vai continuar lá. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares, que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Ou seja, nessas sociedades rurais, é necessária essa vida familiar, porque é o apoio diário, é o tio que vai ajudar ali numa colheita, que vai ajudar numa plantação, num trator que, tipo, porventura atolou, num animal que precisa ser capturado, e assim por diante. Vai continuar lá. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações entreajudadas. Então, nota, ele vai continuar lá. Estou falando assim, as pessoas vão de fora para esse lugar e não tem a clareza daquela estrutura social, daquele meio social. Eu não ter clareza daquele meio social, não entende, por exemplo, esse aspecto de uma pobreza estar para além de uma questão econômica. E aqui, nesse caso aqui, está se referindo a uma questão familiar ou do fato de não ter os laços familiares bombando. E vai continuar lá. Nações inteiras estão tornando-se órfãs. E a mendicância parece ser a única via para uma agonizante sobrevivência. Por quê? Porque eles entendem que uma vida sem esse meio social familiar não é uma vida propriamente dita. Então, aí, a questão de ser órfão e assim por diante. Dito isso, vamos ler de novo agora o comando e vamos lá para as alternativas. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à afirmação das origens ancestrais. Então, tipo, a pobreza é genealógica, no sentido de, tipo, vir de geração em geração, e os ancestrais, como eram pobres, agora o cara está pobre também? Me parece que não. Mas vamos continuar lendo as outras aí, vai que não tem uma menos pior que essa. Mas essa me parece que não. Fragilidade das redes de sociabilidade. Nota, não é isso que o texto lá estava chamando a atenção? Que quem que é o cara pobre? Aquele que não tem uma socialização familiar? Parece-me que está tudo ok. Mas lembra, o Enem pode ter tipo a mais certa. Ou, como eu costumo brincar com meus alunos, a menos pior para a gente marcar. E é aí que a gente vai continuar lendo as outras aí para ver se está tudo ok. Padronização das políticas educacionais. Aí os caras bleflaram, né? Porque nem a questão... nem trata desse aspecto educacional, nem trata dessa questão relacionada à educação, política educacional. Fragmentação das propriedades agrícolas. Nota, eu posso ter uma fazenda ou uma propriedade agrícola que, por algum motivo, foi fragmentada. Só que isso não necessariamente impede que eu tenha uma família, não me impede que eu tenha todo um conjunto familiar que, pela noção exposta no texto, é o que me
que transformaria a mim em pobre. Então, também, essa não pode ser. Globalização das tecnologias de comunicação? Também não, meninada. Nem tratou dos meios de comunicação aí, e das tecnologias, das inovações de comunicação e assim por diante. Qual que é a menos pior para a gente marcar? A menos pior aí é a alternativa B aí, que é a nossa alternativa correta aí na prova. E olha só que loucura. O que eu acho genial nessa questão, pessoal? E aí pode ter passado desapercebidos por muitos. Essa questão é uma questão que trata justamente a diversidade cultural. E como que uma palavra pode ter significados diferentes a partir de culturas diferentes. E aqui a gente lembra lá do conceito do Goethe, que aparece no material didático de vocês. O que é cultura? São as representações simbólicas criadas pelos indivíduos. E é isso. O que ele está mostrando? Que o que nós entendemos por pobreza, nós brasileiros, é diferente do que a sociedade de Moçambique entende por pobreza. Então, a nossa sociedade dá um significado simbólico distinto ao que é ser pobre do que tipo a sociedade moçambicana, tudo bem? Então, a nossa resposta aí, correta aí é a resposta B. E a gente vai prosseguir lá com as nossas próximas questões. Mais uma questão também pegada, 2018, o Enem aí do ano passado aí também. Vamos sair metendo louco, lendo o texto? Não vamos, não vamos. Sempre vamos fazer o quê? Lá no comandinho da questão. Porque é o comandinho da questão que vai permitir a gente fazer a leitura qualitativa do texto norteador da questão lá. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em... Então, nota, o comando da questão está sendo muito claro e a gente precisa entender aquilo que ele está solicitando para nós. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, tudo bem? Porque baseia-se em... Então, nota, a gente vai ter que procurar aonde está esse contraste em relação à questão política e o Estado liberal. Daí ele vai lá. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. Olha que loucura! Porque toda vez quando a gente pensa num chefe, a gente pensa num chefe do nosso Estado. E ele está chamando a atenção por quê? As formas de organizações tribais, ou aquelas dadas sociedades nativas, que eu acho que esse é o melhor termo para a gente usar aí, tem um rei, ou tem um chefe, mas esse chefe não é um chefe de Estado, tal qual a gente conhece. Tudo bem? E ele vai continuar lá. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. E aqui ele já está vindo, com os dois em pé no peito, falando que a gente entende o Estado como coercitivo, como meio de, dar ordem, ou de receber ordem e ter que cumprir, e assim por diante. E ele está mostrando que essas tribos se contrapõem a essa forma aí, tradicionalmente, como nós entendemos o Estado. E aqui dá até para a gente lembrar da noção de Estado de Max Weber, hein, pessoal? O que é o Estado para o Weber lá? Que também está lá no material didático para vocês. O Estado sempre reivindica para si o uso legítimo da violência. Então, é um aparato ou uma organização social que sempre vai ter essa característica, diz aí talvez o grande liberal das ciências sociais, aí, o Max Weber. E ele vai continuar lá. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é um lugar de poder, essencialmente encarregado de eliminar os conflitos que podem surgir entre os indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para reestabelecer a ordem e a cordialidade do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Então, ele está falando assim, nessas sociedades tribais, nessas sociedades indígenas,
nessas sociedades nativas, a figura do chefe tem um outro papel, que é a mediação de conflitos. Então, não é um cargo de autoridade. Normalmente está associado àquela pessoa mais velha, àquela pessoa que tem a maior respeitabilidade dentro das diferentes famílias, dentro dos diferentes indivíduos, dos diferentes agrupamentos. E ele vai cumprir esse papel de mediador dentro dessa sociedade. E vai continuar lá. Mas, evidentemente, o prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar a sua tarefa pacificadora limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Tudo bem? Então, ele é o cara que vai mediar com a palavra toda essa questão, aí, todos esses assuntos aí, relacionados a esses conflitos dentro dessa sociedade. Tudo bem? Então, ele vai lá. O modelo político das sociedades, discutido no texto, contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em imposição ideológica e normas hierarquizadas. Não, o chefe não é um cara que tem o poder, ele é uma liderança que, pela respeitabilidade, vai mediar o conflito. Então, essa aqui, ó, nós pica o pé, tá fora. Vamos lá. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em determinação divina e soberania monárquica? Também não. Está sendo muito claro. O monarca é o cara que tem todo o poder, inclusive a gente brinca que ele está acima da lei. Por que ele está acima da lei? Porque é o poder criar e sumir com leis, por assim dizer, ou extinguir leis, a lei não vale propriamente para ele. Então também não pode ser, cara, aluno celecista. Essa aqui a gente tem que picar o pé nela também. O modelo político da sociedade discutida no texto, contato com o Estado liberal burguês, porque se baseia em intervenção consensual e autonomia comunitária. Parece isso. Por quê? Porque o chefe indígena, ou o chefe da tribo, vai ser aquele cara que vai mediar a relação de conflito, tentando chegar ao quê? O nosso famoso consenso e acabar com essas brigas. Me parece que essa está tudo ok aí. Vamos para a próxima. O modelo político da sociedade discutida no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em mediação jurídicas e regras contratualistas. Não, essa é a estrutura do nosso Estado burguês, tal qual vivemos. O nosso Estado tem essa. A mediação é feita jurídica, a partir de regras que contratuamos. No caso, as constituições e assim por diante, os conjuntos de normas dos dados países e por aí vai. Então, essa aqui, ó, também não pode ser. O modelo político das sociedades discutidas, no texto, contrasta com o Estado liberal burguês, porque baseia em gestão coletiva e obrigações tributárias. É isso que está falando lá no texto? Que todo mundo tem que pagar um tributo para que aquela dada sociedade... Também não. Sobrou o que para a gente aí, pessoal? Sobrou a alternativa C, que é a nossa alternativa correta. Meninada, meu tempo está esgotando, vou deixá-los aí. Muito obrigado. Tinha preparado aí mais 3 questões para você, mas todo ano eu faço isso, nunca consigo resolver todas. Queria falar para vocês uma boa prova, que aluno cenecista não precisa de sorte porque está bem preparado. Espero vocês o ano que vem para mais um Esquenta Enem. Mas aí agora, com vocês lá na faculdade, vocês só vão mandar mensagem me cornetando aí, tudo bem? Abraços a todo mundo, até a próxima aula e fiquem aí até um pouco mais tarde aí para ver o próximo professor, que é o professor de História Jefão. Abração, meninada, até a próxima. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
É nós aqui, é o Jefão, e nós vamos trabalhar aí com algumas questões de história, dividindo o nosso trabalho em 2 blocos, com história do Brasil e depois questões Enem de história geral. E vamos à luta, né? Vamos dar início a esse trabalho, porque aqui o tempo urge. Vamos lá então, gente? Olha só. A primeira questão com a qual a gente vai trabalhar é uma questão de Brasil colonial, tá? Uma questão de Brasil colonial, tema recorrente, né? Brasil colonial até por ser um período bastante extenso, mas é um período, uma parte da matéria de História do Brasil com muitas questões, é tradicional, né, dentro do Enem. Então, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Na antiga vila de São José del Rei, a atual cidade de Tiradentes, Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, mais de 5.000 escravos trabalhavam na mineração aurífera. Construíram sua capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São Benedito. São Benedito, né, que é considerado o santo negro. Né, tá? A comunidade do século XVIII era organizada mediante acordo por crioulos, dos mulatos, dos pardos. Então, aí, três grupos distintos. Né? Em cada localidade se construiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. E ponto. Com a decadência da mineração, a população negra foi levada para arraiais com atividades lucrativas diversas. Eles se foram e ficou a igreja. Mas hoje está sendo resgatada a festa do Rosário e o terno de Congado. Então, olha, gente, um texto falando a respeito da situação dos escravos no período da mineração. Né? A gente tem que lembrar sempre da clássica frase: os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, não apenas dos senhores de engenho, mas no Brasil colonial, no primeiro reinado, no período regencial e durante uma significativa parcela do segundo reinado, os escravos foram as mãos e os pés de todos os proprietários de algum tipo de negócio, seja fazenda, seja trabalho artesanal. Os escravos eram essenciais para a movimentação da economia brasileira. Então, também aqui um tema recorrente a respeito dessa situação dos escravos no Brasil. Vamos dar uma olhada aí no comando da questão, o que é que ele quer saber da gente? Na lógica analisada, as 2 festividades retomadas recentemente na cidade mineira de Tiradentes têm como propósito. Então vamos lá. Qual é o propósito da retomada dessas festividades que derivam de tradições escravas, né? Que derivam, o que será, por que será que estão resgatando essas atividades, essas festividades que eram típicas dos escravos na região da mineração? Valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas? Olha, gente, é precisamente isso, né? A ideia da valorização, do resgate da cultura africana, afrodescendente no Brasil e associando a sua tradição religiosa. Né? Então, é uma retomada de algo que anteriormente era visto como exclusivamente coisa de negro. Vamos dar uma olhadinha rápida nas demais alternativas? Retomar a veneração católica aos valores do passado colonial, reunir elementos constitutivos da história econômica regional, história econômica, né? Combater o preconceito contra os adeptos do catolicismo popular, produzir eventos turísticos voltados a religiões de origem africana, não, né, meninos? São festividades católicas, portanto, é isso aí, gente. A de amor. Vamos lá. Agora, sobre a vinda da família real portuguesa. Tá? Apesar de termos aqui também uma ligação com a questão
Uma outra questão, não vou estragar contar o final, né? Não vou dar spoiler. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. Então, olha, o que o texto afirma aqui? Que houve um crescimento populacional de 1000% no Brasil no período anterior à vinda da família real. A família real está chegando aqui em 1808, então ele fala no período de 100 anos, período 100 anos anterior, então ele está tomando o quê? 1708 como referência. Gente, falou em Brasil do século XVIII, tem que associar a mineração, tá? Gente, não há como escapar. Brasil do século XVIII está profundamente associado à atividade mineratória. Então vamos ver o que é que ele vai perguntar para a gente aqui. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade. Então, qual foi a atividade que levou à chegada de tanta gente ao Brasil? Naturalmente, pessoal, não tem que ter em mente essa regra. Falou no século XVIII, falou da mineração. A mineração já estava esgotada nesse momento, a mineração já estava liquidada nesse momento, porém a presença humana na região das minas permaneceu por muito mais tempo do que a era da mineração por si só. Então, aqui você já não tem mais a mineração na região, mas os efeitos, as consequências dessa mineração ainda estão ali muito fortes. Aqui, nesse momento, o Brasil está vivendo aquele período conhecido como renascimento agrícola, onde, por falta de coisa melhor, Portugal vai voltar a investir na agricultura voltada principalmente para o mercado externo, como forma de cobrir os rombos da sua balança comercial, principalmente com a Inglaterra. Tá certo, pessoal? Então, olha, a alteração demográfica como causa a atividade. Cafeeira. É atividade cafeeira? Não, gente, a atividade cafeeira ela é típica do século XIX. Apesar do café chegar aqui no finzinho do século XVIII, ele só vai explodir como importante produto e vai rapidamente se tornar a principal produto de exportação do Brasil, ali, nos idos, na transição da década de 1820 para 1830. Tá? Então a gente só vai sentir o café com toda a sua importância na década de 1830. Portanto, bem depois da chegada da família real. Industrial, com a intensificação do êxodo rural, não tivemos processo de industrialização no Brasil colônia, lembrando que até a chegada de Dom João VI estava simplesmente proibido, né, pelo alvará de 1785, não poderia haver manufatura aqui no Brasil, então a manufatura, e com a abertura dos portos das nações amigas, tarifas alfandegárias preferenciais, indústria zero no Brasil. Mineradora com ampliação do tráfico africano, perfeito, é isso aí mesmo, alternativa C de cebola. Canavieira não é, porque a cana-de-açúcar tinha vivido seu auge no século XVI, XVII, né? Estava em declínio, e a atividade manufatureira entra mais ou menos no mesmo da questão industrial. Tá certo, pessoal? Portanto, C de cebola. Vamos lá, gente. Beleza? Agora aqui uma questão a respeito da abolição da escravatura. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações
políticas e sociais que até então vigoravam no país. Beleza, gente? Olha só. Aí, gente, o que vocês vão observar? Aqui fala a respeito do movimento abolicionista. Portanto, nós já estamos no finzinho do Segundo Reinado, aí já quase na passagem para a República. Aí ele pergunta, é uma questão que muitos alunos questionaram. Poxa, mas como é que eu vou saber? Olha a pergunta que ele faz. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação o A. Aí o aluno me questionou, Jefão, mas veículo de, né, meio de comunicação, veículo de propagação, a maioria da população era analfabeta, mas, gente, tem que entender. O único meio de comunicação de massa existente no final do século XIX no Brasil é imprensa escrita. Não interessa se a maioria da população é analfabeta. Não interessa. Interessa que o único meio de comunicação de massa existente nesse período, não só no Brasil como no mundo, era a imprensa escrita. Não tinha nem rádio, nem televisão, nem cinema, nem internet. Tá claro, pessoal? Então, as notícias eram divulgadas via jornal e quem não sabia ler perguntava para quem sabia ler. Tá certo, pessoal? Então, ó, alternativa a imprensa escrita. Tá? Então, principal veículo de propagação, oficialato militar, corte palacena, clero católico. Gente, Câmara dos Representantes é o nome que se dá para o Congresso Nacional Norte-Americano. Tá? Câmara dos Representantes é o mesmo que o Congresso Nacional, mesmo que Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Portanto, o único meio de comunicação que ele cita aqui, a imprensa escrita. Tá certo, pessoal? Então, perfeito, beleza, mais uma A de amor. E agora uma aqui de Estado Novo, hein? Outro assunto que é bastante cobrado de vocês. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Joseph Goebbels, ministro da propaganda e da cultura alemã de Adolf Hitler, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um determinado efeito. Então, o que eles querem é causar impacto, né? E não efetivamente dizer algo. É muito interessante. Gente, quem controlava a propaganda no Brasil não era o Joseph Goebbels, aqui nós tínhamos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por cuidar de toda essa parte de comunicação da ditadura do Estado Novo. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida que visava. Vocês estão percebendo que o que ele disse aqui, não interessa o que a gente está falando, interessa o efeito que causa. Então, o conteúdo da mensagem não é o importante. É muito interessante essa notícia. Eles não estão transmitindo informação, eles não estão dando ideia, eles não estão dando notícia. Eles estão mobilizando as pessoas em torno de uma causa. Então, observem aqui, ó, o que eles visavam? A conquista do apoio popular na legitimação do governo. Tá? Olha essa alternativa. Conquista do apoio, mobilização da população em apoio ao governo, aquela coisa do culto à personalidade. Vamos lá, todo mundo ao lado do pai dos pobres. Né? Olha as demais alternativas. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, não, porque as decisões já tinham sido tomadas, as pessoas deveriam apenas referendar essas decisões, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Notem no texto do Goebbels, ele diz, nós não estamos dizendo nada, nós só estamos tentando mexer a massa. Estender a participação democrática dos meios de comunicação, não, porque você tem o DIP com rígido controle, e alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo, não, na verdade eles estão tentando convencer a população a aceitar o novo governo. É isso aqui, ó. Então conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, mostrar ao povo quem é que os ama de verdade, portanto, alternativa A de amor. E com essa aqui, nós fechamos a parte de história do Brasil
E vamos já, né, de imediato, começar as questões de história geral. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. Bora, pessoal. Ó, gente, aqui uma questão interessante, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com questões recentes do Enem. E uma coisa que caracterizou o Enem nas suas primeiras edições, olha, nas primeiras edições não havia nenhuma preocupação em cobrar do aluno a partir de história antiga, a período medieval, a chamada alta Idade Média, né? Relação, suzerania, vassalagem, as obrigações de servidão, isso a gente não vê até hoje, mas questões de história antiga começam a ser cobradas. Então, olha só a pergunta, do que se trata a pergunta aqui, né? Pois quem seria tão inútil ou indolente, vagabundo, a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado a seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? É um texto do romano Políbio e ele fala para a gente aqui, nós estamos no século II a.C., né? Então vamos dar uma olhada aqui qual que é o comando da questão. A experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. Notem, pessoal, que ele fala que na terceira e na quarta linha, né, sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo. Do que ele está falando aqui, gente? Que em 53 anos Roma dominou o mundo, ou pelo menos um mundo conhecido ali ao seu redor. Então ele está falando do que, gente? Da formação de um império. No século II a.C., você ainda não tem o império propriamente dito, porque o império só vem com o Otávio Augusto, que sobe ao poder ali no século I, né, em 27 a.C., tá? Então ele se torna imperador em 27 a.C., fica até 14 depois de Cristo. Mas o importante é, não temos ainda um império oficializado, mas já temos um império de fato. Não temos um império de direito com o imperador, mas já temos um império de fato, porque já se pratica o imperialismo. Então ele está falando a respeito da formação de um império. Vamos ver quais são as alternativas? A experiência a que se refere o historiador Políbio neste texto escrito no século II a.C. é a ampliação de contingente de camponeses livres. Ele em algum momento falou a respeito de camponês, seja livre, seja escravo. A consolidação do poder das falanges hoplitas, que era a técnica militar típica dos gregos e dos macedônios, nem os romanos usavam mais isso, né? A concretização do desígnio imperialista perfeito, portanto, gente, C de cebola, mais uma aí para nós, a adoção do monoteísmo cristão e a libertação do domínio etrusco. Olha, gente, muito bem simples essa, né, pessoal? Essa daqui, muito tranquila para a gente responder, beleza? Bora então? Agora, gente, olha só, uma questão a respeito de Baixa Idade Média, tá, pessoal? Ficar esperto, porque Baixa Idade Média é um assunto que eles gostam de cobrar. A Alta Idade Média, quando a gente fala de relação de suzerania e vassalagem, obrigação de servidão, isso não é comum deles cobrarem, mas Baixa Idade Média, essa coisa da transição do feudalismo para o mercantilismo, essa questão do crescimento da economia comercial, essa coisa do desenvolvimento da burguesia, urbanização, isso aí
não é incomum ser cobrado de vocês. Então, é bom a gente ficar esperto nesse sentido. Vamos lá? Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda a parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Então, olha, gente, baixa Idade Média, fala das duas regiões mais ricas da Europa nesse momento, Flandres e Itália, né? Fala das regiões de maior crescimento urbano, de maior crescimento manufatureiro, das duas regiões mais importantes, fala do comércio da lã, né? Que era o grande produto da Europa. A Europa importava de tudo, né? Importava artigo de luxo, importava especiaria, importava seda, importava porcelana, mas era um grande centro exportador de lã e, naturalmente, a gente vai usar uma palavra, commodity, né? Claro que é anacronismo, né? Não existia a palavra na época, mas era isso, né? Que a Europa tinha na mão como moeda de troca. Tá? Então, a lã muito procurada. E do que ele está falando aqui? Está falando da racionalização da produção, está falando da busca pelo aperfeiçoamento da produção, da criação de animais melhores, aumento da produtividade, da qualidade. Então, olha só, o texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico da Europa Ocidental. Então, ele está dizendo, o texto está falando da importância da atividade pastoril, aperfeiçoamento da atividade pastoril e do desenvolvimento tecnológico, que resultou Então, de onde veio essa combinação de um aumento da produtividade, busca de tecnologia? Vamos ver, do crescimento do trabalho escravo? Aí não, né, gente? Ele não falou nada a respeito de trabalho escravo. Desenvolvimento da vida urbana, é importante entender que essa é a armadilha dessa questão. Essa questão é uma questão que derruba muita gente. Porque quando ele fala de desenvolvimento da vida urbana, ele está falando dessa época, de uma época de intenso desenvolvimento da vida urbana, mas que nada tem a ver com o desenvolvimento dessa questão pastoril, agropastoril. Porque o que o crescimento da cidade tem a ver com o melhoramento da produtividade do carneiro? Tá certo, pessoal? Padronização dos impostos locais, ele não fala absolutamente nada disso. Uniformização do processo produtivo. Olha aí o pessoal da Abadia de Clister propondo aperfeiçoamentos, propondo melhoria na produção dos animais, melhoria na pecuária. Então, é a alternativa de dromedário, desconcentração da estrutura fundiária, né? Acabar com o feudo. Não, né? Então, mais uma ideia de dromedário. É isso aí, pessoal. Então, vamos à próxima. Em virtude da importância dos grandes volumes de matéria... Ah, sim, desculpa, gente. Agora uma questão referente à Revolução Industrial. Tá aí outro tema recorrente. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química, eram necessárias 10 a 12 toneladas de ingrediente para fabricar 1 tonelada de soda. A indústria teve uma localização bem definida, quase que desde o início. Os 3 centros principais eram as áreas de Glasgow, as margens do Mersey e do Tyne, sei lá se é assim que pronuncia, tá? Na Tyne ia ficar esquisito. Então, olha só, a relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou. Gente, o que ele está querendo dizer? Que você precisa de muita matéria-prima para fabricar de 10 toneladas de X para conseguir 1 tonelada de Y. Naquele momento, dos primórdios da Revolução Industrial. Então, o que você está observando? Quantidades imensas de matéria-prima para que você possa produzir algo. Então, é natural que eles tenham procurado concentrar a indústria em áreas
aonde você tivesse fácil acesso a essa matéria-prima, porque eles não tinham essa capacidade de ainda não possuíam essa infraestrutura que permitisse a eles levar imensas quantidades de matérias-primas por longas distâncias. Tá? Então, o que nós vamos observar? Que a produção se concentra em determinadas áreas. Tá? Vamos lá? Busca pela isenção dos impostos. Olha, gente, aí é fogo, né? Porque não há nenhum tipo de referência. Nós estamos procurando uma área que se cobre mesmo. Uma zona franca para fugir dos impostos. Paraíso fiscal vai ser onde a indústria vai se fixar, né? Intensa qualificação da mão de obra, não faz qualquer referência à questão da mão de obra. Né? Diminuição da distância dos mercados consumidores, não faz referência à questão do mercado consumidor, né, pessoal? Ele está falando aí da aproximação, da proximidade da indústria com a área onde você tem a necessidade, você tem a disponibilidade de matéria-prima. Concentração da produção em determinadas regiões do país. 3 centros principais eram as áreas de X, Y, Z. Então, ó, você tem uma concentração por conta da necessidade de matéria-prima. Tá? É exatamente isso, portanto, alternativa D de dromedário. Beleza, pessoal? Bom demais? Então, agora a nossa última questão, uma questão referente ao mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando, né, pessoal, que a gente tem aqui uma disponibilidade de tempo muito curta, nós não temos condição de ir além, adoraria poder trabalhar com mais temas, né? Mas a gente coleta algumas questões para poder comentar. E aqui, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, na realidade é uma questão referente ao pós-Segunda Guerra Mundial, mas que se conecta, e isso é importante, com a década de 1930. Né? Mundo pós-guerra, mas discutindo um assunto extremamente polêmico que gerou todo tipo de tragédia na década de 1930. Né? Então, no fim das contas, a gente vai acabar falando de nazifascismo. Olha só. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Perfeito. Do que ele está falando? Que a ONU, através da Unesco, busca desqualificar teorias raciais, teorias que procuravam explicar a existência de uma pretensa superioridade racial de grupo X sobre grupo Y. Ora, por que esse assunto era tão premente em 1948? Por que esse assunto era polêmico naquele momento? Por que você precisa desqualificar esse discurso racista? Porque, ora bolas, se formos imaginar, não houve tragédia maior. Eu acho que poucas vezes na história humana você teve uma tragédia tão monstruosa quanto o processo de extermínio em escala industrial ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, patrocinado pela Alemanha nazista, em nome dessa questão da superioridade racial. Né? A gente fala muito a respeito da aniquilação da população judaica, mas os alemães tinham ódio a granel. E o nazismo, né? Falar alemães, não tem gente boa até, mas no caso os nazistas tinham quantidades inesgotáveis de ódio e falavam em extermínio de tudo que não era eles. Né? Tudo que eles não viam no espelho ia acabar morrendo em algum momento. Né? Então vamos lá. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava Então vamos lá. O ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Essa daqui não dá para marcar, né, gente? Só se for chutar todas
Aí acaba saindo essa daqui. Por quê? O problema do ódio racial não tem a ver com o ataque japonês a Pearl Harbor. Né? Entre o Japão, traz os Estados Unidos para dentro da guerra, entre o Japão na guerra, toda aquela disputa lá pela China. Então, isso aí não temos problemas raciais. O desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Então a questão racial tem a ver com a Guerra Fria. Não, né? Não. A morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Não. A morte de milhões de soldados é consequência da guerra, é um terror, mas a morte de milhões não tem sua explicação no ódio racial. Na verdade, estavam combatendo essas teorias, combatendo os países que patrocinavam essas teorias. A execução de judeus e eslavos presos em guetos e em campos de concentração nazistas. Perfeito, alternativa D de dromedário. Gente, fizemos aqui um apanhado, né? Nós não temos mais, nosso tempo está esgotado, mas o que eu posso desejar para vocês é todo o amor do mundo e a certeza de que vocês estarão lá, nas melhores universidades do planeta, e que as nossas dicas aqui vão fazer a diferença. Gente, um grande abraço para vocês, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula Esquenta Enem 2019. Eu sou o Pedro Mangolini e falaremos sobre geografia geral, abordando a questão mundial, mas também alguns aspectos físicos naturais, de urbanização, que englobam daí a temática do mundo. Vamos lá. Questão 1, Enem 2016. Tem uma ferrovia aí, daí diz: os moradores de Andaslenes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano, por reduzir a intensidade do seguinte processo. A. Êxodo rural é a locomoção do pessoal do campo para o urbano. B. Movimento pendular, aquele pêndulo que é onde as pessoas dormem, cidade dormitório, e as áreas onde o pessoal trabalha, essa migração do dia. Migrações de retorno, que é aquelas migrações onde o pessoal se deslocou, ficou trabalhando, ficou um momento, um certo momento ali, e depois resolveu retornar. O deslocamento sazonal, que é aquela população que migra para algumas regiões para um trabalho específico durante um tempo. Ou ocupação de áreas centrais. Essa bem tranquila, movimento pendular. Ele vai acabar com o movimento pendular porque as pessoas vão acabar se deslocando a sua casa, a sua moradia, para o trabalho nessas regiões. Bem tranquila essa questão também, né? Em 2016 também, sobre a parceria transpacífica. Então, colocou aí o mapa mundi, os países Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, Japão, Brunei, Singapura, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, todos eles fazendo essa parceria transpacífica. Lembrando aí que os Estados Unidos, com o Trump, saiu dessa parceria transpacífica, mas como a questão era de 2016, ela está desatualizada mesmo. Então, dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta a composição estratégica por se tratar de um conjunto de países com A. Elevação de padrão social. B. Sistema monetário integrado. C.
alto desenvolvimento tecnológico. D, identidades culturais semelhantes. Ou E, vantagens locacionais complementares. Obviamente, E, essas vantagens locacionais que vão acionar, vão complementar a economia do Peru com dos Estados Unidos, com do Canadá, se relacionando economicamente e por estarem nessa região do Pacífico. Logicamente, então, há vantagens locacionais. Essa questão é interessante, mas se for atualizar, essa saída dos Estados Unidos favorece a ampliação do poder da China nessa região. Já que não vai ter um poder hegemônico os Estados Unidos, pode abrir espaço para a China englobar esses países aí numa relação econômica. Questão 3 do Enem de 2016. Então tem aí a figura, o emblema da ONU, o logotipo da ONU, que faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Então, qual que seria a projeção cartográfica que possui o logotipo da ONU? A, que é a projeção azimutal, ok? Bem tranquila, seria só imaginar ou lembrar das aulas de cartografia, mas só prestar atenção no que estaria projetado nesse plano aí. Questão 4, Enem de 2016. Segundo a Conferência de Kyoto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, desmandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites da emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outros países, ou empresas que não consigam. Esse crédito de carbono, basicamente, funciona como? Então, o Brasil não tem tanta emissão de gás carbônico, vamos supor, e daí ele vende essa possibilidade de enviar a emissão de gás carbônico para a atmosfera para outros países. Então, eu tenho uma floresta aqui, captando gás carbônico na atmosfera, e eu posso receber pagamento de uma empresa da Holanda, da Noruega, por exemplo, ou da Alemanha, para ter a medida mitigadora de emissão de gás carbônico. Ok? Então, as posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove a. Retração dos atuais níveis de consumo. B. Surgimento de conflitos de caráter diplomático. C. Diminuição dos lucros de produção de energia. D. Desigualdade da distribuição do impacto ecológico. E. Decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Os países industrializados e mais desenvolvidos economicamente vão continuar produzindo, vão continuar emitindo gás carbônico e pagando os países menos desenvolvidos para mitigarem a emissão de gás carbônico que eles fazem normalmente. Porém, esse impacto ecológico dessa emissão de gás carbônico, a emissão de gás carbônico vai ficar, por exemplo, nessa região dos países desenvolvidos, e a preservação vai ficar nesses países em desenvolvimento, esses países mais pobres. Ou seja, a questão correta aqui será essa D. Então, vai causar a desigualdade da distribuição do impacto ecológico, onde os impactos ecológicos vão ficar nos países desenvolvidos e a preservação nos países em desenvolvimento. Questão 5. Enem de 2016. Texto 1. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios
para a construção de um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum à União Europeia a esse desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Temos que agir, justificou o ministro. Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo instala os imigrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para a Acnur, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país. Essa questão é importante porque cada vez mais na Europa vem surgindo um discurso xenofóbico relacionado a grupos radicais, geralmente de extrema direita ou da direita radical, e entrando em partidos políticos, o que daí vai assustar as Nações Unidas para os refugiados. Porque quando o Estado vai ser xenofóbico, ele vai ter uma ação muito maior do que esses grupos menores, esses grupos radicais. Então vamos lá à questão. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pela Acnur por ser considerado um caminho para a. Alteração do regime político, b. Fragilidade da supremacia nacional, c. Expansão dos domínios geográficos, d. Cercamento da liberdade de expressão e fortalecimento das práticas de discriminação. E, certamente, e essa discriminação é relacionada à xenofobia, à aversão ao estrangeiro. Lógico que há um determinado tipo de estrangeiro, o estrangeiro de países mais pobres, de áreas de conflitos, ok? Vamos lá, questão 6. Dessalinização das águas. Capacidade total de dessalinização das águas salobras ou salinas, por país em metros cúbicos. Então, as áreas, conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada pelo onde estão presentes as áreas, as usinas de dessalinização. Região da Ásia, China, Japão, áreas aqui na Itália, Espanha, um pouco Estados Unidos, norte da África, norte e nordeste da África, e aqui algumas áreas aqui ainda do Oriente Médio. Então, onde vai ser explicado por quê? Pelo pioneirismo tecnológico, condição hidropedológica, escassez de água potável, efeito de mudanças climáticas, busca de sustentabilidade ambiental. Vai ser simples a resposta é escassez de água potável. Basicamente essa região Nordeste, Norte e Nordeste, Oriente Médio, a região principalmente aqui do Oeste da China, região do Japão, ela vai ter regiões mais áridas, com pouca água potável, e daí a dessalinização é uma eficiente prática técnica para conseguir água potável. Questão 7. Enem de 2016, aí está falando o número de filhos por casal diminui rapidamente para a maioria dos ecossistemas. Isso representa um alerta para o futuro. Então, a taxa de fecundidade total sendo diminuída ao longo dos anos, de 70 a 2010, de modo geral, e aí mostrando alguns países que está havendo essa diminuição. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da a. Oferta da mão de obra nacional, média da expectativa de vida, não está falando sobre expectativa de vida, só fecundidade. Disponibilidade de serviço de saúde, não está relacionado à disponibilidade de serviços de saúde. Despesas de natureza previdenciária, aí também não está falando sobre expectativa de vida, senão estaria falando sobre previdência. E imigração de trabalhadores qualificados,
também não está se relacionando, é basicamente fecundidade. Então, a alternativa correta vai ser a oferta da mão de obra nacional. Se vem diminuindo a taxa de fecundidade, logicamente, vai haver uma diminuição dessa mão de obra nacional. Deste modo, vai ter que haver uma política ou de natalidade, de aumento da população, que é o que vem acontecendo, por exemplo, na China, que em 2016 eles acabaram com aquela política do filho único, e agora, mais recentemente, em setembro, outubro, a China começou a adotar algumas propagandas para promover o aumento dessa população, o aumento dessa taxa de fecundidade. Isso vai fazer que tenha promoção dessa política de natalidade ou alguma possibilidade de migrações, como que a Alemanha adota, por exemplo. Vamos lá, questão 8, Enem 2017. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram em 2013 as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros promover a livre circulação de trabalhadores, fomentar a competitividade no mercado externo, restringir investimentos em empresas multinacionais, não estava restringindo, né? Está aumentando a possibilidade de investimento, adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola e reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. Vai ser a B, fomentar a competitividade no mercado externo. Para elas, como você reduz a tarifa aduaneira, todos são iguais aí nesses 4 países. Todas as empresas vão ter relações tarifárias iguais e vai ter um livre mercado entre esses países. Então vai aumentar a competitividade nesse mercado externo, no mercado entre esses países, ok? Bem tranquilo e interessante essa questão. Vamos lá, questão 9, Enem de 2017. A figura 1 está dizendo a temperatura nessa área aqui, a temperatura e a quantidade de milímetros nessas colunas. Então, essa linha está mostrando a temperatura e essas colunas a quantidade de chuva por meses, ok? E nessa figura 2, algumas cidades, algumas capitais. Mumbai, Moscou, Barcelona, Cidade do Cabo, Sydney. Vamos à pergunta. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Essa aí era bem tranquila a responder, só analisando. Vamos lá. Barcelona, Mumbai, Cidade do Cabo, Sydney. Esses municípios, essas capitais, será a menos 10 graus? Não, né? Só Moscou. Então, a resposta certa seria E, Moscou. É na Rússia, influenciada pela localização geográfica em alta altitude. Então, Barcelona, Mumbai, Sydney e Cidade do Cabo não são, porque não tem essa baixa temperatura, mesmo no período mais frio. Então, a resposta certa é Moscou. Questão 10. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética, com o fim da União Soviética. É um texto de Hobsbawm. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no A. Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. B. Alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. Nem comentou da Rússia, só falou do pós-soviético. C. Política expansionista territorial exercida sobre Cuba. Não. D. Aliança estratégica com países produtores de petróleo, como Kuwait e o Irã. Não, o Irã não.
e incorporação da China à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. China também não está na OTAN, não entrou na OTAN. Resposta certa é a A, né? A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Então, na região do Oriente Médio, os Estados Unidos só não têm tropa no Irã. Até esse conflito mais atual aí que beirou um conflito mais forte, mais contundente do Irã contra o Ocidente ou contra os Estados Unidos, mostrou que existem tropas no Oriente Médio no entorno do Irã. Então ele está cercado por tropas em todos os territórios ali próximo a ele. Vamos lá, questão 11 do Enem de 2017. Aí está falando, a figura 1, a terra e o mar. Então seria uma praia, possivelmente uma praia aqui, e o mar, sendo que geralmente vai ter uma cidade nessa área aqui. E daí vai ter baixa pressão e uma temperatura morna, né, nessa área. Logicamente alta pressão. A gente pode sempre pensar numa relação de baixa pressão e alta pressão. A alta pressão desloca o vento por uma baixa pressão, ok? E a baixa pressão geralmente não, sempre numa área mais quente. Então é só pensar, como está muito quente, muito calor, a gente fica num estado quase de baixa pressão, meio sonolento, meio quieto e tal. E sempre esse vento vai se deslocar de uma alta pressão para uma baixa pressão. Vamos às questões. Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de a uniformidade do gradiente da pressão atmosférica, não é uniforme. Aquecimento diferencial da superfície. Então, aqui, na mesma temperatura, o mar e a terra, sobre a radiação solar, ela vai ter um aquecimento diferente. Nessa área ficou mais quente e nessa área morna. C. Quedas acentuadas de médias térmicas. Não. D. Mudanças na umidade relativa do ar. E E. Variações altimétricas acentuadas. Então, pelo que acabei de contar aí, vai ser aquecimento diferencial da superfície. O mar vai ter um aquecimento mais demorado, mais lento do que a superfície terrestre. E por isso ela vai ficar mais quente e por isso vai receber a brisa do mar. Beleza? Enem 2017. Essa questão, terremoto de 8,8 da escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo ao local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esse evento são concentrados em... essa questão está bem tranquila porque só está tratando de um evento que é o que aconteceu, que seria o terremoto. Vamos lá. Áreas vulcânicas onde material magmático se eleva formando cordilheiras. Não. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Também não. Estreita faixa de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas aos dobramentos modernos. Placa de Nazca e do Pacífico, que se chocaram e formaram as cordilheiras dos Andes. D. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Escudo cristalino é aquela formação de relevo, formação rochosa mais antiga. Então ela está lá presente, intacta, vai sofrer intemperismo, mas não vai sofrer terremoto.
E áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro de placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. Se estão no centro das placas tectônicas, não vai ter problema com choque de placas tectônicas. Então, o correto vai ser C, estreitas faixas de intensidade sísmica. Beleza? Essa questão do Enem de 2018, questão sobre cartografia. Então, a anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema, a área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Ou seja, a forma do município, ou do país, ou do estado, vai ser diferente em relação ao valor do que estiver medido. Então, por exemplo, se eu estiver medindo a área de emissão de gás carbônico no mundo, China e Estados Unidos e Índia vão ser maiores, comparado a, por exemplo, Colômbia, a Uruguai. A emissão de gás carbônico é menor, então o Uruguai ficaria menor e a China muito maior. A técnica descrita foi aplicada da seguinte forma da representação do espaço. É a B, a C, a D ou a E. Então, nesse mapa da C, o que está indicando? Estados Unidos grande, México, Brasil um pouco grande, México, Canadá um pouco maior. Aí há uma possibilidade de ser produção industrial, ou participação de toda a produção na América. Estados Unidos muito maior, o Brasil um pouco maior, essa pode ser uma temática. Mas essa C vai ser a única transformação cartográfica espacial relacionada à anamorfose. Beleza? Questão 14 do Enem de 2018. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares, em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Então, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicado pelo processo de a migração massiva de pessoas atingidas por catástrofes naturais. A população da Síria sofreu catástrofe natural? Não, conflito territorial e político, religioso, mas político. B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Também não é uma hibridização cultural desses grupos. C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Também não. Não foi uma mudança, uma migração voluntária dessas pessoas. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Essas pessoas não estão migrando por vontade própria ou por uma seita religiosa. Elas estão fugindo de um território. Desterritorialização forçada por populações afetadas por conflitos armados. Sim, é essa a questão. É desterritorialização. Essa população estava territorializada na Síria e foi desterritorializada dessa região para ir para outro lugar. Haveria talvez uma reterritorialização se tivesse um plano, por exemplo, da ONU, de construção de um território de povos que fugiram da Síria e estão agora no Líbano. Ok? Mas sobre a questão, vai ser desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados provocados principalmente pelo Estado Islâmico, o ISIS. Questão 15, Enem 2018. Aí está falando trajetória dos ciclones tropicais.
Então, mostrando áreas de tufões, de ciclones, no mapa mundi aí. Qual características do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então, o que ocorre no meio físico para promover ciclones tropicais? A. Cobertura vegetal com porte arbóreo? Não. Barreiras orográficas com altitudes elevadas? Também não. Pressão atmosférica com diferença acentuada? Superfície continental com refletividade intensa? Correntes marinhas com direções convergentes? C, né, gente? Pressão atmosférica diferenciada, onde uma área com pressão diferente vai mover ventos e que vai formar esses ciclones, ok? Enem 2018, aqui tem um gráfico com precipitações e a vazão de áreas urbanizadas e a vazão em áreas não urbanizadas. A pontilhada é vazão em áreas não urbanizadas. Então, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a redução do volume dos rios, B, expansão do lençol freático, C, diminuição do índice de chuvas, D, retração do nível dos reservatórios, ou E, expansão do escoamento superficial. É a E, ampliação do escoamento superficial. Se chove muito e essa vazão em áreas urbanizadas, ela vai diminuindo a quantidade, o tempo de absorção, o tempo de permanência. Nessa vazão em áreas urbanizadas, olha o tempo que a água demora nessa área. Olha o tempo que ela demora em áreas não urbanizadas. Se essa água fica mais tempo nessa área, possivelmente vai haver uma maior quantidade de absorção nessas áreas não urbanizadas. Beleza? Então, sobre essas questões gerais, foram bem expostas geografia física, geografia humana, geografia política, e é isso que pode cair. Uma dica é focar em China. Já que teve 70 anos da Revolução Chinesa, pode ser uma questão importante. Então é isso, um abraço e boa prova para vocês, bons estudos e boa prova no final. Abraço, tchau, tchau.